Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que bom estar com vocês nesse dia que o Senhor fez para nós, não é mesmo? Um dia especial do qual nós podemos desfrutar, do qual nós podemos ter o nosso Deus bem perto de cada um de nós. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que diz assim, em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Todo mundo já ouviu falar, você certamente já ouviu falar que as palavras têm poder. Hoje, mais do que nunca, a gente nós vemos coaches e terapeutas e tantas pessoas em várias áreas que falam nas redes sociais, falam muito sobre essa questão da palavra, o poder que a palavra tem. Essa não é uma ideia propriamente dessas pessoas. Essa ideia do poder das palavras vem da Bíblia, vem do que Deus tem ensinado na sua palavra a nós. Provérbios fala muito bem disso, fala do poder da vida e da morte que está na língua. E diz também que aquela pessoa que bem utiliza, ela come de um fruto bom, ela come de um fruto para a vida. E essa ideia, né, de que as palavras têm poder, ela vem da Bíblia. A Bíblia fala em vários momentos sobre esse assunto. Provérbios é campeão, né? Se você lê Provérbios, eu quero convidar você a fazer isso. Leia Provérbios. Provérbios tem muitas aplicações para a nossa vida, muita coisa preciosa. Dentre elas, o poder da língua. Provérbios 12, capítulo 12, versículos 18, fala algo especial, fala assim: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas a palavra do sábio pode curar. Provérbios 12 ainda, no versículo 25, diz assim: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Também em Provérbios 15, 1, que diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Então fala a respeito, a Bíblia é repleta a respeito dessa questão do poder das palavras da nossa vida. Isso é muito sério, nós precisamos aprender e vivenciar e desfrutar do melhor que Deus tem para nós, também através desse ensinamento. Vale a pena a gente entender o quão é importante aquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós confessamos e o resultado de tudo isso para a nossa vida. Essas palavras que falamos, né, todos os dias, ela tem esse poder de construção ou de destruição. Lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou o mundo pelo poder da palavra. Deus tinha no seu intento, no seu coração, o desejo de criar o mundo. E ele poderia ter feito isso de uma forma muito simples, talvez até estalar os dedos, bater a palma. Mas a palavra de Deus diz que ele verbalizou. Ele disse: haja luz. Ele verbalizou e fez-se luz, diz a palavra. Então, essa questão de Deus fazer acontecer através da sua palavra, através daquilo que ele proferiu, é algo muito interessante para nós pensarmos nesse dia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé, ao cremos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas, foram feitas mediante uma ordem de Deus, que foram feitas do nada. Isaías 55:11 diz assim: assim é a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produzirá o fruto, sempre trará o resultado. Olha que precioso. Deus expressou através da sua fala o que estava dentro dele, o desejo que estava dentro dele, que era vida. E fez com que todas as coisas, né, neste mundo fossem criadas. Gênesis vai nos relatando esses momentos que Deus vai criando através da sua palavra, através daquilo que ele fala. E Deus nos deu voz, Deus nos deu expressão, Deus nos fez, né, de uma maneira muito especial, nos dando voz. E ele nos deu voz também para que nós pudéssemos, assim como ele, criarmos, falarmos, verbalizarmos
Mas essa é um privilégio, entendo assim, mas também é uma grande responsabilidade, porque nós falamos aquilo que está dentro de nós, nós falamos aquilo que está dentro do nosso coração. Existe uma atmosfera espiritual quando nós falamos algo e que é produzido algo, como a palavra de Deus diz, que nós produzimos vida ou morte através do que falamos. Então nós pensamos e nós cremos e verbalizamos, né? E o resultado das nossas palavras aconteceu, né? O resultado das nossas palavras aconteceu. Eu tive uma experiência esses tempos atrás, estava voltando do hospital com meu pai, que havia acabado de receber alta, fez uma cirurgia bem grave ali no coração, precisou trocar uma válvula mitral. E quando a gente trouxemos ele para casa, nesse retorno no carro, eu perguntei para ele: pai, você achou que você iria morrer? E ele com clareza me respondeu: claro que não. Você orou, eu orei, as pessoas estavam orando, a igreja estava orando, então eu criei. Isso mexeu com o meu coração, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:13, eu criei, por isso falei. Então nós todos cremos e por isso falamos. Olha que precioso. Então significa que nós precisamos crer, e aquilo que nós cremos, nós verbalizamos. Então, se nós cremos em algo que não é bom, nós também verbalizamos. Se nós cremos em algo que é bom, nós verbalizamos também. Então, é algo para nós pensarmos. Nós precisamos cuidar do que nós falamos. E por mais que a gente se controle, né, no que a gente fala, por mais que a gente tenha, né, preste atenção naquilo que fala, muitas coisas, muitas crenças plantadas dentro de nós vai escapar em algum momento. Por isso nós precisamos pensar, né, e crer da forma correta, como a palavra diz. E eu quero perguntar a você nesse dia, qual é o tipo de crença que você tem alimentado dentro de você, querido? Qual é o tipo de crença que você tem alimentado no seu coração, no seu espírito? Quais as palavras que você profere e que são e que vem, né, carregado dessa crença, dessa fé, seja ela positiva, seja ela negativa. Criar um hábito de prestar atenção naquilo que nós falamos vai fazer grande diferença para as nossas vidas. Prestar atenção naquilo que sai da nossa boca e usá-la como um instrumento de vida para produzir isso em nosso entorno, né? Nos nossos relacionamentos, será algo maravilhoso. Então eu quero convidar você a ligar os seus radares, ligar as suas antenas e perceber o que é que tem dentro de você. Permita que Deus trate você. Se as crenças que você tem tido não são crenças que estão baseadas na palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que trate o seu coração. Nós precisamos entender que nós pensamos, nós cremos e depois nós expressamos em palavras e também em atitudes. Então, nós precisamos de comunhão com Deus na prática, para que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, seja de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Precisamos estar próximos, muito mais próximos de Deus, para que os nossos pensamentos carnais não se sobreponham àquilo que é palavra de Deus dentro de nós. Que nós possamos fazer a escolha certa, a escolha de permitir, né, que a nossa mente tenha espaço para as coisas de Deus. Pensar de um modo correto. Nós fazemos isso quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na palavra de Deus. Nós fazemos isso quando a Bíblia ela é muito mais do que uma leitura diária, mas é uma leitura revelada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então, quando você for ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo que revele essa palavra ao seu coração. Isso vai fazer toda a diferença. Nós temos um espaço e fazemos a escolha de ter dentro de nós a palavra de vida quando nós falamos com Deus, quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos, quando nós conversamos com Deus, e nós podemos fazer isso todo o tempo. Nós também mantemos essa palavra de vida dentro de nós quando nós não nos isolamos. Então permaneça no corpo em todo o tempo.
não rompa com o corpo de Cristo, mas permaneça na comunhão das pessoas que têm a mesma fé que você. Ouça mensagens edificantes, por exemplo. Que tal você aproveitar, a pregação do domingo para rever essa pregação, para anotar aquilo que Deus está falando no seu coração e assim ser alimentada dessa palavra poderosa, a fim de que ela ganhe espaço na sua mente e no seu coração, e que quando você fale, você falará das virtudes e daquilo que é bom, gerando vida na vida das outras pessoas. E por último, treine a sua fala. Não é mesmo? Treine a sua fala, policie-se. Na hora de falar algo negativo, algo relacionado ao fracasso, ou fazer uma reclamação, afirme a sua fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Fale da fidelidade de Deus, fale da promessa de Deus. Quanto mais você se encher dessa palavra, quanto mais você ter essa palavra no seu coração, mais sintonia você vai estar com Ele, mais sintonia, mais facilidade de expressar essas coisas preciosas e maravilhosas que a palavra de Deus tem, através daquilo que você fala e através da forma como você age. Então eu quero convocar você a decidir hoje, a plantar boas sementes, a plantar sementes abençoadas com os teus lábios, com aquilo que você fala. Você precisa entender cada vez mais que as palavras têm poder. Então, querido, eu quero convidar você a plantar corretamente na vida das pessoas, a plantar palavras abençoadas e intencionais para que você colha lá na frente grandes coisas. Eu quero encerrar fazendo a leitura do livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, fala algo muito especial para nós. Fala da árvore boa, da árvore que é, de fato, uma árvore preciosa, boa aos olhos do nosso Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 33, diz assim: vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabe se uma árvore é boa ou não. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira do mal o seu depósito de coisas boas. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou se é culpado. Então, querido, eu quero convidar você nesse dia a fazer boas escolhas e a escolher com cuidado cada semente, cada palavra que você disser, e que hoje mesmo você possa começar a usar essas palavras e também acolher frutos maravilhosos para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha um dia ainda cheio, repleto da presença e da graça do nosso Deus, fazendo essas escolhas abençoadas, para que a nossa alegria, como diz a palavra, seja completa em nome de Jesus. Beijo para você.